Nutron Cargill apresenta Café com Pens. A primeira vez que eu vi esse cálculo de água, que é de um grupo europeu, são vários investigadores, né, que chegaram com números parecidos, usando equações que a gente desconhece, né, porque não devem ser equações simples, não é? E era gritante, quer dizer, a proposta era mostrar que um quilo de carne custava 16 ou 17 mil litros de água, não é? E eu acho que você está se referindo, num determinado momento, esse trabalho da FAO ou da ONU, do professor Lad Davis, que se colocou contrário a isso. Eu estou querendo lembrar o nome dele agora. Frank Mitloehner. Ele, né, que começou a desmontar vamos dizer assim, essa narrativa, a palavra que está na moda, não é? E tentou trazer para uma posição mais clara do que isso é tudo é um absurdo, né? Eu agora mesmo estive no Congresso Mundial de Avicultura em Paris e um dos simpósios era como vamos produzir ave em 2050, quando a temperatura do mundo aumentará 1,5 graus centígrados. Eu me obriguei, na hora da discussão, dizer a quem estava discutindo o tema que hoje, dentro de um galpão, a temperatura varia 15 graus por dia. Então, não adianta nós estarmos preocupando com 1,5 grau, quando o grande problema ambiental é hoje. É como fazer com que essa amplitude não tenha essa magnitude. Mas isso não tem apelo. Isso não faz sucesso. Eu tenho mais uma pergunta para vocês, mas eu vou aproveitar o gancho. Nós estamos aqui com 2 livros que eu já conheci, o professor trouxe, da doutora Ellen Fernanda Barros Gomes Polizel, zootecnista, que começou a escrever a história da Aninha. Este aqui é Será que a vaca quer acabar com o planeta? E depois esse outro aqui, Será que os humanos precisam comer carne? Eu acho que essa é a comunicação que está nos faltando para os jovens e para os professores que ensinam os jovens. Porque da onde vem a informação? E nós, humildemente, também aqui na Cargill, começamos com uma proposta muito parecida, que nós estamos chamando, neste caso aqui, para carne de rodízio de diversão, que então também é nada mais do que uma pequena história e com oportunidades de brincar das crianças, discutindo esse tema e, liderado pelo Alex e a sua equipe, você sabe de onde vem o leite? Então, eu acho que estas são as comunicações importantes. Vocês podem ver aqui, não é? Veja que bonita cara de alegria nessa figura, né? Olha a Aninha, numa cara super esperta, né? E aqui dentro tem informação que eu acho que é o que nós estamos precisando mostrar, não é? Para sair dessas narrativas que são feitas por pessoas que desconhecem do assunto menos que nós. Eu estive numa reunião há 2 semanas atrás com um grupo de avicultura e nós concluímos que nós somos maus comunicadores. E nossas comunicações são reativas. Há uma comunicação não correta e perversa, e no momento que você vai se defender, já é uma reação. Então vem a narrativa... Por mais educado que você seja. Não, nós normalmente tentamos ser educados. Tem momentos, né? No caso de hormônio em frangos, Frango não tem hormônio, né? Algumas ocasiões eu reconheço que eu fui mal educado. Porque é um absurdo, né? Sim. Ninguém pode trazer uma coisa tão falsa, né? Mas eu poderia ficar aqui com vocês estão me alegrando, né? Espero que todos estejam tão alegres quanto eu aqui nessa conversa super espontânea. Mas tem a pergunta que eu não posso deixar de fazer. Carne animal, alguns gostam de botar versus carne vegetal. Como vocês colocam, vocês dois, especialmente o senhor, professor, que trabalha num departamento
de engenharia do alimento e que não está definindo se é alimento animal ou vegetal. Mas o que nós podemos dizer disso? As notícias dessa semana não são muito boas, né? Duas das startups que já estavam começando a ficar grandes já anunciaram demissão de pessoas pela falta de cliente para os seus produtos. Então parece que alguma coisa começou a complicar neste momento essa euforia causada por alguns. Mas eu gostaria de entender se é carne animal e vegetal ou versus vegetal. A gente acabou de fazer esse experimento no almoço. Fizemos um experimento prático Fizeram? hoje. Agora no almoço. Mesmo? Evitaremos citar nomes de estabelecimentos e de marcas aqui para não ofender. Vocês são mas umas em pessoas breve abertas, chegaram até a comer a carne vegetal. Provamos a carne, fomos muito bem atendidos no local, inclusive. Professor, me permita só... Mas nós não tínhamos combinado a pergunta. Vocês não, agora. Espontaneamente. Exatamente. Mas eu me atrevo só a falar um pouquinho sobre o tema educação e principalmente na primeira infância, porque é algo que eu não faço, mas eu gostaria de passar a fazer de alguma maneira, porque eu vejo que é nesse momento que se molda o hábito, ou pelo menos que se começa a moldar o hábito de consumo. Então, o que eu vejo hoje, professor, acho que o professor comentou, né, em algum momento, não sei se foi nos bastidores ainda antes de entrar, sobre a população ser 90% urbana, né? Então, quando nós pensamos que hoje a população ela mora em grandes centros urbanos, quer dizer que ela desconhece como é a realidade para se produzir alimentos no campo. Qualquer tipo de alimento, não especificamente produtos de origem animal, qualquer alimento. E o que chega para essa população é o que vem ou pelas redes sociais ou pela grande mídia, muitas vezes enviesada, com caráter do politicamente correto, muitas vezes, e essa informação que fica, né? Então, hoje realmente existe um movimento, de certa maneira, muito contrário à produção agrícola convencional, tecnificada, que nós temos no mundo. E voltando na nossa primeira pergunta, que é o que possibilitou a população chegar a 7 bilhões, 8 bilhões, e que se nós queremos ter alimento para 10 bilhões em 2050, infelizmente, no meu ponto de vista, não vai ser com produção holística, orgânica, e que as pessoas entendem como politicamente correto que a gente vai fazer, vai ter que ser com mais tecnificação, com mais industrialização, que a gente vai chegar nisso. Só que o consumidor, quando ele recebe essa informação da maneira que chega, isso para ele é errado. Isso para ele não é correto, não é sustentável, usa defensivo agrícola, as aves são criadas em gaiolas, os bovinos são confinados. Quando a pessoa escuta a palavra confinado, acha que um bovino também está dentro de uma gaiola ou dentro de uma casinha pequena, desconhece a realidade do sistema de produção. E isso, quando chega nas crianças, isso se torna um problema. Então como trazer essa informação para os jovens. O Alex citou casos de materiais escolares com erros graves, sérios, talvez com professores não mal intencionados, logicamente, mas que desconhecem sobre isso e simplesmente repassam essa informação adiante para as crianças, para os jovens. Então eu queria citar aqui um programa que eu participo como colaborador, chamado um grupo de mães, produtoras, enfim, né, que tem seus filhos nas escolas, chamado De Olho no Material Escolar. De Olho no Material Escolar é um grupo de pessoas trabalhando em prol de acabar ou reduzir muito esse tipo de informação errônea sobre a produção agrícola no país em materiais escolares, né? Então eles têm feito um trabalho muito bonito, ações onde eles levam crianças, jovens, professores para as fazendas para mostrar como é a realidade, como se tratam os trabalhadores, como se conserva o meio ambiente, como se trata os animais, para que essas pessoas entendam depois como repassar essas informações para os seus colegas na escola,
para os seus alunos e assim por diante. Então eu queria deixar aqui um agradecimento pelo convite que me fizeram para fazer parte desse grupo. Maravilha. E eles fazem um trabalho realmente invejável. E nesse assunto, né, uma conversa está muito boa, vou aproveitar para falar um pouco mais sobre isso, e que é como explicar para uma criança, professor Pence, que um frango, um bovino, um suíno, um peixe precisa ser abatido, precisa morrer para que a gente tenha esse alimento tão importante na nossa casa. Para uma criança que vive no sítio, na fazenda, que seus pais são produtores rurais, isso é natural. E sempre foi assim. Isso é natural. Ele aprende que aquilo que ele está produzindo, que aquele porquinho que está lá na pocilga, ou aquele frango que está no viveiro, ou no galinheiro, que o boi que está lá no final do ano tem essa proposta de nutrição. Tem essa proposta. E que você tem que tratar o melhor possível. O melhor possível. E se trata com respeito, sempre. Né? Não vou dizer sempre como regra, assim, sempre como regra, mas não sempre. Sempre nós temos casos que nós também temos que dar o braço a torcer, que temos casos também ruins no sistema de produção, como em qualquer setor. Mas como explicar isso para uma criança que está longe de uma fazenda e que ela é bombardeada há pelo menos 40 ou 50 anos, não a criança bombardeada, mas as crianças vêm sendo, né, de gerações e gerações, bombardeadas com as informações de que os animais, todos e quaisquer, são nossos amigos e não nossa comida. Então, para isso tem um termo, professor Pence, chamado de desneificação dos animais, que é o que os desenhos animados de televisão, de internet mostram. Né? Então, nós temos, vou citar alguns exemplos. A galinha pintadinha, Fuga das Galinhas, o Touro Ferdinando, esses são os mais novos. Vamos pensar nos mais antigos aí, Piu Piu e Frajola, Tom e Jerry. Então perceba que nós sempre temos, ou na maioria dos casos, uma presa e um predador. Em todos esses que eu citei, quem sai ganhando é a presa. Ou o predador é um animal de um ciclo natural, que se dá mal nessa brincadeira, ou é o ser humano, que também se dá mal. Ou seja, ele não consegue ter as galinhas, porque elas fogem do galinheiro de alguma maneira. O touro, no final da história, ele não vai para o frigorífico, ele não vai para a tourada, ele vai viver na natureza com a menininha. A galinha pintadinha, né, ela não tem uma presa, ela é uma presa, mas ela não tem um predador na história. Então, o coiote nunca pegou o coiote nunca pegou papaléguas até hoje e nunca vai pegar, se depender disso, né? E quando na natureza, professor, é o inverso. Na natureza é o oposto disso. Normalmente quem leva melhor é o predador. Só que a criança, desde sempre, essa informação é escondida. Nós, pais, e eu me coloco nessa posição, eu evito isso sempre que possível, nós evitamos mostrar essa realidade para a criança. Nós escondemos isso, nós escondemos a realidade da natureza, porque a natureza, ela é cruel. A natureza, ela é severa. O animal, quando morre na natureza por um predador, a morte é cruel, é dolorosa, é penosa, é lenta. Quanto no frigorífico, né? Nós sabemos, nós trabalhamos com isso, nós convivemos com isso, nós temos ações para minimizar e evitar o sofrimento o máximo possível. Existem coisas ruins? Existem, mas nós podemos e devemos fazer o melhor. Mas só para falar então nesse contexto de ensino ou de abordagem, como transformar essa informação que nós temos de que produzir um animal é algo normal da natureza humana, consumir esse animal é algo natural. No passado, nossos ancestrais comiam carne, não produziam, eles caçavam. Hoje não temos mais como caçar. Alguém precisa produzir, alguém precisa bater, alguém precisa levar até o supermercado. E agradeço os produtores que fazem isso e as indústrias que fazem isso. E que para garantir durante a pandemia de uma não maneira pararam. Há um único setor, eficiente. vamos imaginar que não parou, além da farmacêutica, Sim. foi a indústria de alimentos.
a produção, o produtor rural com os frangos, suínos e bovinos, fornecendo isso, alimento para a sociedade, para a população, né? Então, um agradecimento especial a todos esses que trabalharam por nós e trabalham por nós. Nós podemos viver sem celular, sem televisão, sem carro. Talvez a vida seria até melhor sem alguns desses itens, mas eu garanto que sem comida a gente não consegue viver. Então, eu encerro aqui essa minha parte, é só para falar sobre isso, porque eu acho que é um tema, né? O professor mostrou os livros aqui, né? E precisamos talvez de mais ações como essa, né? De como levar esse tipo de informação e tirar essa questão de que assim, os animais podem ser nossos amigos, são nossos amigos, mas alguns deles também vão ser nossa comida. Sim. Com respeito. E tem até um cálculo, né, que está no Sacred Cow, no livro lá, que a gente está falando, transicionando aí de proteína animal para vegetal, que o consumo por quilo por tonelada de alimento, a gente acaba sacrificando mais animais para produção vegetal do que para produção de proteína. A vaca é um animal grande, então você acaba sacrificando uma vaca e se alimenta um montão de gente. Sim. E no Sacred Cow eles colocam lá todo o cálculo matemático por uma tonelada, se não me engano, usam um exemplo, uma tonelada de trigo, uma tonelada de carne, e também corrigem, que eu gosto muito que o Sérgio também sugere fazer em termos de sustentabilidade, né, Sérgio? Corrigir por nível de densidade nutricional do alimento. Esse é outro ponto importante. A gente não alimenta a mesma quantidade de gente com uma tonelada de alface do que a gente alimenta com uma tonelada de carne. Então, eu já participei de um debate dessa natureza, né, em que a pessoa está tentando resolver o problema de proteína com alface. Não vai acontecer. Você não tem capacidade física. Não tem. Nem estou falando em produção, estou pensando como entrar essa alface. E a produção do trigo lá, quem já dirigiu uma colheitadeira, você vê ninhos de passarinho. Na Califórnia eu dirigi recentemente, tem um infeliz de um passarinho lá que decide fazer ninho no trigo na época da colheita. Sim. Não tem o que fazer. É muito passarinho que acaba morrendo na colheita de trigo, simples colheita de trigo. Então, que nem para vaca tem um grande uso aí, mas de qualquer forma é muito animal sendo morto. Tatu, quantidade de tatu. Combustível, a gente está falando de combustível renovável, cana, é muito animal que acaba morrendo por conta de produção de combustível de carro. Então tem toda a parte de sustentabilidade que justifica o uso do álcool por ser um combustível renovável, mas se você está querendo consumir menos carne pelo sacrifício do animal e comendo trigo, isso não é uma saída. Mas se for lá abastecer o carro com álcool, também você não está... E se abastece com gasolina, você está queimando combustível fóssil e fazendo mal aí para o aquecimento global. Então não tem muita saída. A matemática de... Eu acho que a gente tem que usar uma expressão muito simples, mas verdadeira. A sustentação da humanidade é um almoço que não é grátis. E dentro dos teus 3 pilares de sustentabilidade, nós, como profissionais, temos que entender para que lado pender esses 3 pilares em cada momento. Se eu estiver no interior da Índia, Sim, com uma população bárbara, e defender sustentabilidade sob o ponto de vista puramente ambiental, com 1,4 bilhões de pessoas em busca de alimento, certamente não vai dar certo. Não é? Na Europa, na nossa área, começou a se produzir o Slow Growth Chicken. Esses animais, eles têm uma velocidade de crescimento das aves de 60 anos atrás. 60 anos atrás. Toda a ciência que avançou durante 60 anos foi negligenciada porque os animais têm que ser produzidos de uma maneira... Só em área de galpões precisa quase dobrar a área de galpões. a mesma discussão para o leite, o ILPF... Não é possível você fazer uma discussão puramente romântica, não é? E aí que entramos nós, com tantos argumentos que você usou, e você, né, Alex? A gente tem que estar mais presente. Eu acho que esse assunto nós vamos voltar. Vamos voltar. Se vocês tiverem paciência, né? Mas
carne vegetal versus ou carne animal. Perfeito. Isso é o métier. Eu meti, agora do entrou na Sérgio carne, Trabalho. agora eu falei pouco hoje, então. Nós já Depende- sabíamos que ele gostava de falar, o que eu achei uma maravilha, né? Não, Então, eu acho que eu escolhi a profissão certa, né? A professora gosta, escolheu adora porque falar. nós temos que comunicar o que Comunicar, né? Acho que é muito bom. A sua pergunta, professor, em relação a se é e versus ou é e ou, né? Vamos traduzir talvez o versus como o ou, depende muito de quem está falando sobre o assunto. Então, nós temos organizações, públicos, pessoas, consumidores que tratam de maneira muito enfática como ou. Então, existe um público grande, não considero um público crescente, e quando eu falo grande, eu digo em milhões, mas não em porcentagem, porque porcentagem eu acho que representa pouco no mundo ainda, que são de pessoas que são contrárias à produção animal. Então, para esse grupo de pessoas, ou de associações, ou de entidades, eu entendo sim que é ou. Nós temos que parar de produzir animais, por qualquer motivo que seja, e migrar para uma alimentação 100% vegetal. Mas lembrando que não quer dizer que uma alimentação 100% vegetal não tenha morte atrelada. A estimativa, como o Alex falou, é de 1 para 1. Então, estima-se que no mundo 77 bilhões de animais de açougue morram por ano para a produção de carne. 77 bilhões. A estimativa é que mais ou menos o mesmo número, milhões, desculpa, o mesmo número ou mais morram de animais para a produção de vegetais. Logicamente, tem algumas pessoas, né, que vão falar, mas boa parte do milho e da soja que se produz no campo e tem mortes atreladas são para alimentar os animais. Suínos e aves, basicamente, bovinos muito menos, né? A gente sabe que bovinos comem pouco milho e soja, a maior parte vai para suínos e aves, mas enfim, então mostra que eliminar carne da dieta não vai eliminar a morte de animais no planeta. Ela vai continuar existindo. Então, não existe almoço grátis. Para o ser humano viver, um animal tem que morrer. Sempre. Isso, só quem já produziu algo em casa, quem tem uma horta, uma simples horta em casa, vai entender que isso é verdadeiro. Você não colhe uma alface, uma couve, uma acerola, uma jabuticaba, seja o que for, sem ir lá todos os dias. Se você não usar um defensivo agrícola ou algo assim, você tem que ir lá, você tem que retirar a praga, você tem que cuidar disso, então vai existir. Só que as pessoas preferem não olhar isso. Então, para esse público, o professor que perguntou se é e ou, para esse público é o ou. Mas para a grande maioria, vou imaginar que são adeptos ou têm interesse pelas proteínas, pelos análogos, né, pelas alternativas vegetais aí, que substituidores de carne, ou de leite, ou de ovos, ou de couro. Então, hoje existem os sintéticos para qualquer tipo de coisa, né, de origem animal. Para talvez essa maior parcela seja o E. Então, podemos e vamos ter um ambiente harmônico em que nós teremos no supermercado, assim como temos hoje, a opção de comer carne ou de comer um análogo de carne, que no meu entendimento não deveria se chamar carne, hambúrguer, leite, manteiga, mas aí é uma questão de legislação que no Brasil está tardando, mas eu imagino que deva sair em breve, em que você vai ter isso no supermercado e o consumidor vai escolher. Só que para ele escolher, ele precisa ser bem informado, tanto de rótulo e dos porquês que esse produto está surgindo, né? Então, o que motiva o surgimento? Quais são os pilares que motivam o surgimento dos produtos análogos no mundo? Então, eu vou tentar elencar para não esquecer aqui, nos dedinhos. Vamos colocar o primeiro e mais óbvio, talvez. Eu uso a expressão como uso animal. Ou seja, você tem o animal propriamente dito, você tem a vaca para produzir o leite, o boi para produzir a carne, o suíno, o frango. Então, algumas pessoas entendem que isso é errado.
que nós não podemos nos aproveitar, nós não temos direitos sobre os animais de produção. Não temos o direito de criá-los, abatê-los ou comê-los. Então, essas seriam talvez um primeiro aí mais claro. O segundo, para algumas pessoas, é sustentabilidade ambiental. Então, de novo, sustentabilidade no quesito ambiental. Por quê? Já desmistificamos alguns fatos da água e do metano, mas isso aparece como uma das justificativas grandes Sempre. para esse público, que a redução, a eliminação da carne é alguma coisa boa. Então, precisamos ter alguma coisa no lugar. Terceiro, nutrição, e poderia colocar separado de saúde, que são temas correlatos, mas separados. Então, saúde. Alimento de origem animal faz mal, então nós precisamos ter algo que faz bem no lugar da carne ou do leite. Então, os análogos viriam com essa proposta de serem mais saudáveis. Então, isso é saúde. E do ponto de vista nutricional, alguns colocam que são iguais. Não necessariamente que são melhores, mas que eles conseguem entregar o mesmo teor nutricional que um alimento de origem animal. Então, nós temos esses 4 pontos aí, talvez como os pilares de sustentação, de convencimento para isso. Junto com isso maior ainda, vem novamente a nossa primeira pergunta, primeira discussão, que é a fome, em que tem aquela premissa que só será possível alimentar 10 bilhões de pessoas se nós tivermos proteínas de outras fontes, porque com o animal não vai dar certo, não vai ser possível. Tenho minhas dúvidas. Eu acho que a gente consegue se produzir a proteína, carne, leite, ovos para muito mais pessoas no planeta de forma ambientalmente sustentável, econômica e social. Mas a justificativa é, não tem jeito, então nós precisamos ter outra fonte de proteína. Mas não basta ter outra fonte de proteína. Para esse grupo de pessoas, além de ter a proteína como fonte de alimento, essa proteína ela precisa imitar um produto já consagrado. E é nesse ponto, nesse dilema, que vem uma séria discussão, né? Se a proposta é ter algo sustentável, saudável, que vai resolver a fome no mundo e que não vai matar os animais, bastava você ter uma proteína vegetal, um alimento vegetal, em qualquer formato, em qualquer apresentação, e fornecer isso para a população. Mas não é isso que está acontecendo no momento. O que está acontecendo no momento é uma força-tarefa para criar produtos que mimetizem as características sensoriais de carne e leite, para, de certa maneira, forçar o consumidor, convencer o consumidor que eles são iguais nutricionalmente e do ponto de vista de saúde, para que o consumidor troque a carne e o leite por esses produtos análogos. Então, a indústria, ela percebeu que pode ser uma demanda, e eu conversei isso mais cedo com o Alex um pouquinho, que é a questão da demanda. O que a indústria produz é aquilo que o consumidor quer. Ninguém aqui é santo em pensar que as empresas, as indústrias, elas fazem filantropia. Elas estão pensando no urso polar. No urso polar. Que nem diminuindo tá, isso, mas em qualquer setor. Quem produziu esse microfone não está preocupado. Ele está preocupado de fazer o melhor microfone com o melhor preço e para vender para o maior número de pessoas possível. Então, como isso está sendo feito é o que, no meu entendimento, isso não seria a maneira correta, né? Por que fazer no formato de um produto já existente, se não for para convencer para que essa população troque de um alimento para o outro, né? Então, quais são as justificativas? E se essas justificativas são plausíveis ou não? Se elas são reais ou não? Então, para cada uma dessas, a gente já falou de algumas aqui, né? Já falou, acho que de todas, mais ou menos, né? Que elas não são reais. Nós conseguimos justificar, provar que a produção animal ela é tão ou mais sustentável nas 3 esferas que a produção de análogos. Então, se a gente pensar, o professor citou, né, os casos das empresas, das startups que se colocaram no mercado, se aproveitando muitas vezes, nesse caso, de uma pandemia,
do momento de crise, se colocando como salvadores da pátria, e que pós-pandemia a ficha caiu para a população, já em alguns países já caiu. Um levantamento que eu fiz da área de leites, dos lácteos, dos análogos de leite, a principal empresa do mundo de leite de aveia hoje, Oatly, uma empresa europeia, mas que tem esse leite nos Estados Unidos, ela perdeu 90% do seu valor na bolsa. 90%. A empresa de análogos de carne, chamada Beyond Meat, americana, que se lançou no mercado em 2019, que viu suas ações estourarem de um momento para o outro, perderam também 90% dos seus valores. E uma das empresas que demitiu 200 funcionários, ou seja, quase 20% da sua força de trabalho. Sim, porque assim, dá a impressão que é pouco, né? mas para uma empresa proporcionalmente desse porte é muito. Sem dúvida. Né? Então, troca de diretores, de CEO. Então, assim, percebemos que são insustentáveis. Poderiam dizer que do ponto de vista ambiental fosse a melhor coisa, o que não é, mas com certeza não é do ponto de vista econômico, que é um dos tripés, que é um dos pés do tripé da sustentabilidade, que é econômica. Não tem como produzir análogos com o preço para uma população que passa fome hoje para competir com frango, com ovo, com suíno ou até mesmo bovinos. Né? Então, eu acho que assim, tem a questão do O, do E, é um mercado que existe leite vegetal, o Alex disse que tomou na escola leite de soja, o análogo, o extrato, não leite, me desculpa aqui a palavra errada, mas o extrato de soja, na escola, quando era criança. Eu vou dizer que não tem 50 anos isso, né? Mas assim, o leite de soja, esse extrato de soja já existe há mais de 50 anos no mercado, e eu digo que ele era, me perdoem os produtores, mas ele era ruim, ele é ruim, e ele será ruim. Ele não será leite do ponto de vista sensorial, ele não será leite do ponto de vista nutricional. Mas ele precisa existir, ele vai existir para o consumidor que quiser consumir esse produto. E é isso que é o mais importante nesse sistema, é respeitar a escolha, a liberdade dos consumidores. Então nós colocamos aqui nessa sala, imagino eu que comemos carne, tomamos leite, não podemos criticar quem decidiu por não fazer. Precisamos respeitar. Talvez entender as motivações e, se possível, explicar se as motivações fazem ou não sentido, com respeito. Da mesma maneira que quem não consome precisa respeitar quem consome. Então, acho que isso é o principal nesse cenário que eu vejo. Mas eu não entendo que isso seja algo que vai crescer. Eu acho que, vendo, né, falando muito acho, mas de maneira bem enfática e vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, que seria o grande modelo de mercado de alimentos no mundo, não que seja o melhor mercado de alimentos, nós já falamos sobre isso aqui, é um mercado que já estagnou e está em queda. Volume de vendas, eu faço um acompanhamento semanal do volume de vendas de análogos de carne nos Estados Unidos, semanalmente. A partir de julho de 2021, as vendas estão caindo semana a semana comparando com o ano anterior. Ou seja, um ano, agosto, setembro, outubro, 1 ano e 3 meses em que as vendas estão caindo comparando com a mesma semana do ano anterior. Isso numa categoria de produtos que em 2019 as grandes empresas de estatísticas de mercado diziam que esse mercado subiria a uma taxa de 15% anual. Sim, o próprio CEO da Beyond, eu sempre tenho dificuldade de dizer essa palavra, Beyond Meat, ele dizia que em 2025 a 2030 ela teria substituído 100% a proteína de origem animal. Alguma coisa assim. Então você vê que... para quem está no ramo, mas eu acho que toda essa colocação, professor Sérgio, foi muito importante. Alex, temos alguma coisa para adicionar sobre isso? Eu acho que nós vivemos uma condição do que o E é muito mais forte do que o O. Porque nós que trabalhamos com proteína de origem animal, o E significa tudo que você disse. Prefiro, tenho dinheiro,
está disponível, quer experimentar, que vai ser a última pergunta, como é que foi a experiência de vocês, não é? O ou é conflitivo, não é? O ou é Sim. conflitivo. E o conflito não vem dos vegetarianos. Uhum. Vegetarianos no mundo nunca foram conflitivos com os ditos carnívoros. Onívoros. Ou onívoros, não, melhor onívoros, né? Porque carnívoro Comemos de chama- tudo. Nós somos onívoros, Uhum. não é? E sempre convivemos muito bem. Quando veio a transformação, e não de princípios filosóficos, de cultura, de religião, mas por outras razões, e surgiram os veganos, esses veganos é ou. Então, isso traz uma discussão que para mim é muito importante na nossa área, não é? Sim. Enquanto nós aceitamos todos os princípios que norteiam o vegetarianismo, não é? E a recíproca é verdadeira. Eu tive várias oportunidades de estar na Índia, um dos lugares que mais se exercita o vegetarianismo. Nunca em nenhum momento me impediram de comer aqui, de ser um omnívoro, Uhum. não é? Agora, você não consegue fazer uma discussão que seja minimamente equilibrada quando não é e é ou. Sim. Como foi o almoço hoje? Quer dizer, Alex? Não, a gente fez um mini experimento. Ah, a gente pediu o mesmo prato, Ah, versão proteína animal e Certo. plant-based aí. E a gente, uma boa medida do nosso experimento é que o plant-based sobrou no prato. Sobrou. Ninguém comeu. Exato. E a gente acabou comendo o proteína animal. Eu É. chupei o ossinho lá. E tudo, né? Foi isso, professor. O produto ele está sendo colocado como um substituto, talvez com um certo excesso de informação, mas como eu digo, Do politicamente correto. politicamente, mas dizendo que assim, são iguais, talvez do marketing dizendo que assim, temos uma opção agora que é igual a esse, você pode comer esse sem carne e ele é igual. Então talvez isso crie uma sensação para quem vai consumir que gostaria de ter aquela mesma sensação, né? Aquela experiência, e quando consome isso, ficou claro para a gente que são produtos completamente diferentes, seja em formato, em textura, em sabor. Sem falar, né, nós não perguntamos sobre a tabela nutricional, esse que seria um ponto importante para se perguntar sobre isso, né, o que esse alimento oferece, da comparação nutricional, porque em serviço de alimentação isso não existe, né, nós somos num restaurante, talvez esse produto no supermercado, eu teria a oportunidade de pegar, ler o rótulo claro, e Ver o que entender. claro. No serviço de alimentação, no restaurante, é o que o garçom nos disseram, ou se você tiver interessado e se ele tiver essa informação, né? Mas a experiência nossa foi assim, eu até falei assim, a experiência não atendeu a expectativa, não, porque na realidade, sendo muito sincero, né, a expectativa não era grande, eu já provei outros produtos análogos, e então nesse a expectativa não era alta e foi aquilo que eu imaginava Sim. que o produto seria, né? Ele não é sensorialmente um produto. Ele pode para algum provador ou para algum consumidor ser algo que a pessoa come, a pessoa pode estar acostumada a comer os análogos, então passa muito bem por esse, mas de maneira alguma ele é um produto para quem come carne, gosta de carne, de sabor e de textura. Eu acho Algo que atrativo. não é né? atrativo. E com um pouco de Visualmente. fome, tem bem pouca coisa que eu não como, né? E olha que exatamente. É. E esse seria um. E pensando de novo, sob o ponto de vista social, especialmente quando se tem pouco dinheiro na carteira. Sim. Uhum. Estão as guerras aí para nos contar histórias do passado, estão as nossas histórias do grupo que saiu da Espanha e de Portugal Sim. e que passaram dificuldades no mar, Sim. comendo o que era possível e imaginável. Então isso também não é, Alex, Sim, a sim. gente tem que entender isso de uma maneira muito mais... E adicionando, o senhor teve um vídeo recente que eu recebi aí no WhatsApp também, que é um ponto que a gente não discute muito, mas é o ponto cultural. Eu fico imaginando se o meu avô, que foi produtor de leite, tivesse sentado aqui, muitas das coisas que a gente discutiu, ele não ia nem conseguir entender. Assim, por exemplo, a parte a cultura do produtor
E esse vídeo que eu recebi é de um produtor espanhol, vários produtores de carne e leite espanhóis, mostrando, eles estão voltando nas fazendas antigas dele, vendo que por restrição, seja regulatória, ele não tinha mais como criar as vacas dele. Então, assim, culturalmente, quem teve a oportunidade, e eu tive a oportunidade de pescar e conviver com meu avô por muito tempo, e foi muito bom ter tido essa oportunidade, ele tinha toda uma parte cultural de bovinocultura que também se perde se a gente não tiver mais esse animal por perto. Então, é difícil de explicar para quem talvez não viveu dentro da bovinocultura, mas o meu avô tem essa parte cultural dele. Era muito de como ele criou aí os filhos, netos, baseado na cultura que a gente não pode maltratar animal, que isso aqui é sobrevivência. Então, tem todo um viés cultural de produção bovina e de outros animais. Eu fui mais exposto a bovino aí, mas que a gente não considera muitas vezes, né? Então, esse vídeo espanhol também eu passo para Eu vocês, vi. é bem E interessante. essa urbanização que vocês falaram, não é? Isso não acontece só no consumo, no respeito do meio rural, não é? Eu venho de uma sociedade alemã, como você, não é? O Rio Grande do Sul. Eu sou a primeira geração que não fala alemão, porque meus pais foram muito jovens para a capital, num período pré-pós-guerra. Quando nós nascemos, ainda existiam rumores e resquícios de uma guerra muito, muito cruel. E os alemães sofreram, embora fossem da quarta geração de alemães, quem sabe o que tinha era o sobrenome Olho Azul, não é? Isso foi limitante. Uma outra coisa que está acontecendo muito no Rio Grande do Sul é as nossas tradições gaúchas. Sim. Porque à medida que tu urbaniza, tu deixa resultados para trás que não eventualmente faz sentido na cidade. A vida no campo, a vida campeira, a vida com cavalo, Sim. não é? Como é que você faz isso em Porto Alegre? Por mais que tenha uma semana farroupilha O CTG. e os CTGs, que é um esforço grande, não é para isso, mas aí que eu acho que é o nosso grande desafio, como urbanos que somos, manter nos nossos filhos e netos uma tradição de respeito ao meio rural. Eu acho que antes de saber se é melhor ou pior, é respeitar aquela pessoa que levanta 7 dias por ano, 7 dias por semana, 365 dias por ano, 2 vezes no dia, para ter o leite que nós pegamos numa caixinha e discutimos que tem que ter lactose ou não tem que ter lactose. Sim. Exato. Meus prezados, vocês tenho certeza que todos que nos escutaram e nos viram, claro que eu tenho um viés aqui também, né? Porque eu desfrutei muito da conversa com vocês. Doutores Sérgio e Alex, muito obrigado. Eu acho que a gente vai se ajuntando e se moldando para nos encontrarmos para outras discussões. Eu acho que a gente quase que pincelou um grupo de discussões que vocês trazem uma experiência profissional e de vida que, se nós estamos dizendo que comunicação é uma das nossas falhas, quem sabe a gente pode usar esse canal para comunicar para a sociedade urbana, que é já representando 90% da nossa sociedade. E esse programa de olho no material escolar, eu vou querer ir um pouco a fundo também, nós vamos conversar sobre isso, porque não é só o material escolar hoje, não é só esse problema. Esse, quem sabe, é a parte de cima do iceberg. Nós sabemos que esse problema tem tido conotações complexas nos últimos anos e que nós, pais e avós, temos que respeitar. Então, um grande abraço a vocês, muito obrigado e espero voltar a encontrá-los aqui no Café com Cães. Muito obrigado. E obrigado a todos que nos viram e nos assistiram e estaremos aqui. Várias das informações que surgiram, eu tenho certeza que o professor Sérgio vai passar, por exemplo, nós precisamos do site falandodecarne.com, isso tudo o nosso pessoal de back-office vai botar na apresentação para a gente transformar essa mídia e essas conexões importantes que pode sair daqui dessa nossa conversa. Alex, obrigado. Sérgio, muito obrigado. Obrigado, professor. A gente que agradece.
Isso mesmo. Até Obrigado. a próxima. Até Um mais. grande abraço a todos e nos encontraremos num futuro próximo com mais um episódio do Café com Pens. Muito obrigado.